na igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor! Louvado seja o nome de Jesus. Irei deixar aqui para a nossa meditação em 2 Reis, capítulo 5, verso 8 em diante. E diz assim: Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, possear em pé, e invocará o nome do seu Senhor, o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abaná e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizer-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do seu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, e estou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Aqui vimos que é uma passagem bem conhecida, né? É de Naamã, um homem leproso, né? Se a gente voltar uns versículos antes, vimos que Naamã, ele era chefe. A gente vê que Naamã, ele era chefe do exército da Síria, né? Um homem muito respeitado, né? Ele era muito respeitado, pois ele ia à frente, né, do exército quando ia para as guerras. E ele só tinha uma enfermidade, né, que o tornava distante da população, pois ele era leproso. Todos sabem que a lepra é contagiosa, né? Não tem cura para a lepra, né? E Naamã vivia distante, mesmo ele sendo chefe do exército, né? Mas eles foram para uma guerra, né? E ali, nessa guerra que eles foram, eles trouxeram uma menina de Israel, né? Como prisioneira. E essa menina ficou para servir a mulher de Naamã. E como ela era de Israel, servia ao nosso Deus, né? Ela sabia que ali em Israel tinha um profeta do Senhor, né? E veio o sofrimento de Naamã, né? Naamã ali sempre cabisbaixo, sempre distante, né? E chegou a Nossa Senhora e falou, né? Que Israel tinha um profeta de Deus, que podia curar Naamã.
se não fosse até ele. E ali o rei ficou sabendo, o rei da Síria, e disse que não fosse, né? Daria cartas para entregar ao rei de Israel, para que lá ele seja bem-vindo, né? E quando essa carta chegou até o rei de Israel, o rei se indignou, né? Pois ele disse que não era Deus para viver ninguém, nem para purificar aquela lenda daquele homem, né? E achava que aquilo era um plano do rei da Síria, né? Para que eles atacassem Israel. Só que não era, né? O rei não entendeu a carta que o rei da Síria tinha mandado. E logo após, Eliseu ficou sabendo, né? E Naamã chegou e o rei disse indignado e achava que eles queriam planejar algo contra Israel, né? E logo Eliseu, né, pediu para o rei de Israel que mandasse, né, Naamã até ele, né? Pois era ele que Naamã estava à procura. Aleluia. E chegando lá, né, Naamã, como sendo um homem muito importante, né, um homem respeitado, né, um homem que todos conheciam, todos, né, veneravam. Esqueci a palavra. Todos referenciavam Naamã, né, por eles ir na frente, né, por ser chefe do exército, né. Ele achava que Eliseu ia fazer a mesma coisa com ele. Que Eliseu ia descer, né, da casa onde Eliseu estava, ia chegar até ele, né, falar com ele normalmente, se curvar, não sei. Mas ele achou que iria acontecer isso, né? Mas não foi assim que aconteceu. A palavra do Senhor nos diz que quando ele chega lá, Eliseu manda seu servo, né? O rapaz que andava sempre com ele, né? Chegar até lá e dar um recado, né? Disse a ele que ele fosse ao Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. E quando ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, ele ia ficar purificado, né? Ele ia ficar sã daquela lepra. Uma lepra, uma doença que não tem cura, né? Não tem cura para a medicina, né? Mas para Deus, né? Ela tem. E em seguida, né? Assim que o mensageiro fala, Naamã se indignou, né? Foi como eu falei. Naamã, um homem respeitado, achou que Eliseu ia descer, né? Ia tocar nele, ia ser restaurado. Não, porque Deus não faz dessa forma, né? Deus faz da forma que Ele quer. Não importa quem seja. Pode ser o presidente, pode ser o governador, não importa. Deus faz da forma que Ele quer. E ali Naamã saiu furioso, né? Ia voltar para a Síria, sem a cura dele, só porque não queria entrar no Jordão, né? Quem já pesquisou e ouviu falar, o Rio Jordão era um rio cheio de lama, né? Então ele achou que eu vou me sujar de lama, eu vou me respeitar lá na Síria. Não vou não, de jeito nenhum. Eu acho que ele pensou que Deus pode descer. O Deus de Israel pode descer e mandar eu me enrolar na lama. Eu não desço. Né? Pois ele se achava, né, um homem muito respeitado. Né? Só que não há estado nenhum aqui na terra que Deus não quer. Né? Porque estado não salva, né? Ter diploma não salva, né? Quem salva é o Senhor Jesus, é a nossa obrigação. Se a gente não for humilde, não ser obediente ao Senhor, a gente não vai ser salvo, né? E em seguida, os servos de Naamã chegam até ele, né? E ali eles perguntam a Naamã se porventura, se Eliseu tivesse mandado ele fazer algo mais difícil, né? Se Eliseu tivesse mandado ele voltar lá na Síria e tomar banho lá no rio de lá, ele não iria feliz, né? Como ele falou, né? Que lá tinha rios mais limpos do que hoje em Israel, né? Ele não iria, e por que não ali que estava mais perto dele? Por que não ele não ia? Porque ele se achava orgulhoso, né? Nele existia um orgulho, mesmo precisando, ele não queria se humilhar na presença de Deus, ele não queria, né? Mas ali o servo dele também, creio eu, que enviado por Deus, igual aquela menina, né, que estava lá em cativo,
né? E ali ele ficou são, ficou limpo, né? Glória a Então, Deus. a pele de um menino limpo e ficou purificado. Então, ele voltou ao homem de Deus. Voltou lá no verso 15, diz que ele voltou ao homem de Deus, né? E ele, como ele tinha levado ouro, levou roupas finas, né? Roupas, né? Porque ele achou também que o dinheiro, o ouro, né? Se caso Eliseu não desse nenhuma mensagem a ele, ou não tivesse como ajudar ele, eu acho que ele ia tentar comprar, né? Tentar comprar a cura, né? Mas com Deus não é dessa forma. Com Deus não tem ouro que compre a cura, não tem ouro que compre a salvação, não tem ouro que compre a sua presença, né? Pois, pra gente hoje, a nossa salvação já foi paga, a nossa cura já foi paga, né? Que foi lá na cruz do Calvário como seu filho. E ali, no 16, Eliseu não aceitou, né? Porque ele lhe tinha oferecido, né? Ele recusou. Pois a presença de Deus, para fazer a obra do Senhor, a gente não devemos fazer por ganância, né? Como é que eu posso dizer? A gente não pode fazer a obra do Senhor por dinheiro, né? Sendo pago para fazer, né? A gente tem que fazer com amor, né? Se entregar na obra, né? Pois o Senhor Deus entregou seu filho. Ele não comprou, né? A única coisa que ele nos pediu é que a gente obedecesse a palavra, né? Que a gente seguisse ao Senhor, pregasse o Evangelho. Foi a única coisa que ele nos pediu, mas ele, para entregar seu filho, a gente não precisou pagar nada, né? Ele foi por livres de livre-arbítrio, né? Ele foi porque ele tinha o poder de descer naquela cruz, mas ele decidiu continuar naquela cruz. Então, por que a gente vai fazer a obra por dinheiro, né? Cobrar pela obra? A gente não precisamos disso, porque a gente já serve ao dono do ouro e da prata, né? Mesmo que a gente não tenha o que comer hoje, mas ele sempre vai prover o que a gente tem que comer, né? Porque a gente tem que investir, então a gente não precisa, né? Cobrar para fazer a obra do Senhor. E não vimos que Naamã, ele era muito respeitado, e achando ele que, por ele ser um homem respeitado, Eliseu também ia se curvar diante dele, né? Mas foi diferente. Eliseu mandou um mensageiro e ele não gostou, né? Pois ele era um homem respeitado, um homem que tinha status lá na Síria, né? E Deus agiu dessa forma. Deus usou aquela menina, né, para que Eliseu chegasse até Naamã chegasse até Eliseu, né? E quando chegou até Eliseu, ele ainda continuou com o coração duro, né? Ele sabendo que ia ser curado, era a única forma, né, dele ser curado, né? Mas mesmo assim, Naamã continuou com o coração duro. Mas o Senhor até brotou o coração de Naamã e ele foi curado, né? Então a importância, né? Não importa o que Deus mandar a gente fazer, porque às vezes Deus pede uma coisa tão simples, né? Deus pede, ora, Deus pede, lê a minha palavra, foca na minha palavra, eu quero ter intimidade contigo. E a gente às vezes coloca todo obstáculo, e não colocou. Não colocou um obstáculo para não mergulhar no rio ser sujo, né? O rio ser cheio de lama. E a gente às vezes bota obstáculos para não fazer a obra do Senhor, por a gente estar muito cansado pelo dia a dia. Às vezes a gente está com sono, uma dor de cabeça, né? E isso não é obstáculo para a gente fazer a obra do Senhor, que a gente venha fazer a obra se arrastando. Mas Deus vai recompensar, igual Deus recompensou Naamã. Mesmo ele com a sua arrogância, mesmo com ele achando que tinha status, né? Mas mesmo assim ele obedeceu ao que o Senhor mandou ele falar a ele, e ele foi curado, ele foi purificado. Podia ser que se ele tivesse voltado para a Síria, ele iria morrer com aquela lepra e nunca ia ser curado. Mas ele voltou atrás, né? E refletiu, né? Pois ali era muito simples, era só entrar no rio e mergulhar. A mesma coisa é com a gente. É muito simples servir ao Senhor. É dificultoso
12, porque tem provas, mas sem a prova, a gente não tem como ter a vitória, né? Então, se a gente venha pensar assim, para fazer a obra do Senhor, a gente pode estar com dor de cabeça, com a dor na perna, não importa. A gente não pode colocar obstáculo para fazer a obra, a gente tem que ser obediente, porque se é essa obediência, não temos como chegar lá, né? Não foi purificado por ele ter obedecido, né? Ele obedeceu a Eliseu. É tão justo que ele voltou, ele reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus em cima da terra, né? E se a gente for mais um pouquinho adiante, ele diz mais assim, ó. E disse lá no 17, disse Naamã, seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, um junco de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então ele reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus. E por quê? Porque ele reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus. Porque ele obedeceu, ele voltou atrás da palavra dele. Muitas das vezes a gente quer fazer da forma que a gente quer, mas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao nosso Senhor, a gente não tem mais, né, força de vontade própria. A gente não vai mais as nossas. Não sei nossa vida com vontade própria. A gente agora temos que obedecer ao Senhor. Se a gente vai na rua, a gente tem que perguntar ao Senhor se a gente deve ir. Se a gente vai viajar, a gente tem que perguntar ao Senhor se a gente deve ir. Porque a nossa vida não é mais nossa, mas sim do nosso Senhor Deus, né? E é até aqui que eu vou deixar. E eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Sou grata ao nosso pastor, a diaconisa Daniela, e a mesma vontade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, que pode dizer glória a Deus por isso. Que bênção, né? Deus continue abençoando a diaconisa Maria. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por esta abertura desta campanha. Amanhã, né, dá-se continuidade ao segundo dia da campanha. Aqueles que puderem estejam aqui. Só falta se for realmente motivo justo. Se não for, estejam aqui para juntos orarmos. Estamos clamando ao Senhor, ouvindo a sua gloriosa palavra e adorando a Ele, somente a Ele, em espírito e liberdade. Mas não tem coisa melhor do que adorar a esse Deus. Me dá vontade às vezes de fazer uma vigília. Pena que aqui a gente não tem como fazer uma vigília, porque estamos dentro da cidade. Mas eu ainda vou organizar uma vigília. Eu não sei como que eu vou fazer. Nem que seja uma chácara alugada. Eu vou alugar e vou fazer uma vigília, uma igreja, outras pessoas convidadas. Isso é um projeto que está no meu coração para início deste ano que vem. Aí, alugar uma chácara, fazer aquela vigília abençoada, um convidado de fora, aquela coisa diferente, para a gente fazer bastante barulho para a glória dele. Porque se a gente for uma vigília aqui, a polícia bate na porta aqui, porque o barulho ia ser muito grande. Né? A gente sabe que em questão de barulho, né, a igreja ela pode até às 10 horas da noite, né? Mas depois das 10 horas o som tem que ser bem moderado, a não ser que se pegue um ofício, né? Aí você pode amanhecer o dia, mas o que não vamos fazer isso para não incomodar os nossos vizinhos, né? A gente quer que Jesus salve eles, né? Não queremos incomodar eles. É para Deus fazer a obra na vida de todos os nossos vizinhos. Então isso é um projeto para o início desse ano. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, meu Senhor amado, por esta abertura desta campanha, que será a campanha de oração, aonde o teu nome tem sido glorificado. Senhor, manda a cada dia resposta para a oração dos teus filhos, atende a oração dos teus filhos, pois a tua palavra tem dito categoricamente que a oração feita pelo justo pode